Você já sentiu que poderia estar mais longe do que está? Já teve a sensação de que seu potencial é maior do que seus resultados? Já percebeu que, sempre que algo começa a dar certo, algo estranho acontece e tudo desacelera? Já notou que às vezes o obstáculo não parece totalmente externo? E se o problema não for o mundo? E se o bloqueio não for falta de oportunidade? E se o sabotador for invisível? A autossabotagem não grita, ela sussurra. Ela se disfarça de prudência, se disfarça de perfeccionismo, se disfarça de cautela, se disfarça de ainda não estou pronto. Mas no fundo, ela tem uma função: proteger você do desconforto da expansão. Hoje você vai entender 8 sinais profundos de que pode estar sabotando seu próprio sucesso. E mais importante, vai entender por que isso acontece. Se você está disposto a olhar para dentro com maturidade, escreva nos comentários: eu escolho crescer, porque crescimento começa com consciência. Vamos ao primeiro sinal. Sinal 1. Você tem medo de ser maior do que foi ensinado a ser. Existe um limite invisível que muitas pessoas carregam, um teto interno, um ponto em que crescer começa a gerar culpa. Se na sua história crescer significava se destacar demais, incomodar pessoas ou sair do padrão familiar, sua mente pode associar sucesso a risco social. E o cérebro odeia risco social. Ele prefere pertencimento a destaque. Então, quando você começa a crescer, surge um desconforto estranho. Você desacelera. Você procrastina. Você perde foco. Não porque não quer sucesso, mas porque sucesso ameaça o equilíbrio antigo. A pergunta é simples: você está preparado para ser diferente do ambiente que o formou? Sinal 2. Você transforma metas em prova de valor. Quando uma meta vira prova de que você é capaz, ela deixa de ser meta. Ela vira julgamento. E quando algo vira julgamento, o medo entra. No Transurfing, apresentado na série de livros Reality Transurfing, aprendemos que importância excessiva cria forças compensatórias. Quando você coloca peso emocional demais em um resultado, cria tensão. E tensão gera bloqueio. Você começa a agir com medo de errar. E medo reduz desempenho. Quanto mais você precisa que algo aconteça para se sentir suficiente, mais pressão cria. E pressão excessiva paralisa. Sinal 3. Você se vê como alguém que sempre luta. Identidade molda a realidade. Se você acredita que a vida é luta constante, sua mente buscará batalhas. Mesmo quando há caminhos simples, você pode ignorar oportunidades porque parecem fáceis demais. Pode desconfiar do que flui. Pode sabotar o que começa a dar certo porque não parece coerente com sua narrativa interna. Se sua identidade é baseada em sobrevivência, prosperidade parece estranha. E o cérebro sempre escolhe o que é familiar, mesmo que seja mais difícil. Sinal 4. Você confunde movimento com evolução. Você pode estar ocupado o tempo inteiro. Pode estar estudando, planejando, consumindo conteúdo, mas sem aplicação estruturada. Movimento sem direção é dispersão. E dispersão gera cansaço sem resultado. Você termina o dia exausto, mas não necessariamente mais próximo da meta. Isso cria frustração. Frustração reforça a crença de incapacidade. E o ciclo continua. Agora vamos aprofundar. Autossabotagem não é um inimigo externo. É um mecanismo de proteção mal calibrado. Sua mente tenta evitar dor, evitar exposição, evitar julgamento, evitar fracasso. Mas ao evitar risco, evita crescimento. E evitar crescimento mantém você pequeno. Existe também o fator emocional. Quando você começa a ter sucesso, precisa lidar com novas responsabilidades, novas decisões, novas expectativas. Isso gera ansiedade. E se sua identidade antiga estava acostumada com um nível menor de responsabilidade, o crescimento parece ameaça. Então você recua. Não de forma consciente,
mas através de pequenas escolhas, pequenas distrações, pequenas procrastinações, pequenos atrasos. E pequenos atrasos repetidos criam grandes estagnações. Se até aqui você já reconheceu pelo menos um desses padrões, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam despertar para esses mecanismos invisíveis. E inscreva-se para continuar aprofundando sua consciência e fortalecer sua identidade. Agora vamos para a segunda metade dos sinais. Mas antes, uma reflexão essencial. Você não é fraco por se sabotar. Você é humano. Mas permanecer inconsciente disso é escolha. E escolha pode ser alterada. Sinal 5. Você se sente confortável demais na instabilidade. Pode parecer estranho, mas algumas pessoas se acostumam com o caos. Se a vida sempre foi instável, a estabilidade parece desconhecida. E o desconhecido ativa alerta. Você pode até dizer que quer tranquilidade, mas quando tudo começa a se organizar, surge inquietação. Algo parece estranho, silêncio demais, calma demais, fluidez demais. Então, sem perceber, você cria tensão, arruma um conflito, amplifica um detalhe, questiona o que estava resolvido. Não porque quer sofrer, mas porque seu sistema nervoso foi condicionado à intensidade. É como alguém que viveu anos em ambiente barulhento. Quando chega o silêncio, não relaxa, fica alerta. Se você só sabe funcionar sob pressão, pode recriar pressão mesmo quando não há necessidade. E isso mantém você preso ao mesmo padrão. Sinal 6. Você espera se sentir pronto. Esse é um dos sabotadores mais sofisticados. Você acredita que precisa se sentir completamente preparado para agir, completamente confiante para começar, completamente seguro para avançar. Mas segurança total não existe. Confiança não antecede ação. Ela é construída pela ação. Se você espera eliminar toda dúvida antes de agir, nunca começa. E ao não começar, reforça a crença de incapacidade. Isso cria um ciclo silencioso. Você adia, o tempo passa, você se compara, se sente atrasado. E essa sensação enfraquece ainda mais sua iniciativa. Percebe como a sabotagem é sutil? Ela parece prudência, mas é medo mascarado. Sinal 7. Você tem medo de perder quem é hoje. Crescer não é apenas ganhar algo, é deixar algo para trás. Deixar hábitos, deixar círculos, deixar versões antigas de si mesmo. E isso pode gerar luto invisível. Se sua identidade atual é baseada em luta, crescer significa abandonar essa narrativa. Se sua identidade atual é baseada em vítima das circunstâncias, crescer significa assumir responsabilidade. Responsabilidade dá poder, mas também remove desculpas. E sem desculpas, sobra decisão. Muitas pessoas não têm medo do fracasso, têm medo da responsabilidade que o sucesso traz. Sinal 8. Você não constrói provas internas consistentes. Você pode consumir muito conteúdo, pode entender conceitos, pode falar sobre mentalidade, mas sem ação prática, nada se consolida. Identidade não muda com entendimento intelectual. Muda com evidência. Se você quer ser disciplinado, precisa praticar disciplina. Se quer ser confiante, precisa agir apesar da dúvida. Se quer prosperar, precisa aprender a tomar decisões financeiras melhores. Sem evidência diária, a mente volta ao padrão antigo. E padrão antigo é confortável, mesmo que limitante. Agora vamos unir tudo. Autossabotagem não é falha de caráter. É medo de expansão. É medo de sair do conhecido. É medo de ultrapassar limites invisíveis. No Transurfing, apresentado na série de livros Reality Transurfing, aprendemos que importância excessiva cria forças compensatórias. Quando você coloca peso demais em um resultado, cria tensão. Quando cria tensão, ativa a resistência.
Mas quando reduz a importância exagerada e foca na construção interna, o fluxo muda. É exatamente por isso que lançamos o livro oficial do canal. Ele une lei da atração, transurfing e psicologia aplicada em uma estrutura clara. Ele explica como identidade se forma, como crenças moldam comportamento, como reduzir importância excessiva, como quebrar autossabotagem com método. Não é apenas motivação, é reestruturação mental. Se você quer parar de repetir ciclos e começar a construir com estratégia, esse livro é leitura essencial. Ele está disponível na descrição deste vídeo. Agora uma pergunta direta. Se você continuar repetindo os mesmos padrões pelos próximos 5 anos, sua realidade será diferente? Ou apenas mais sofisticada na mesma limitação? E se você decidir hoje interromper um único padrão? Um apenas. Qual seria o impacto acumulado? A mudança real não é explosiva. É estrutural. É silenciosa. É repetitiva. A autossabotagem perde força quando a consciência ganha espaço. Quando você observa antes de reagir. Quando questiona antes de desistir. Quando age antes de se sentir totalmente seguro. Se esse conteúdo trouxe clareza, curta este vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que também precisam sair do piloto automático. E inscreva-se para continuar aprofundando sua consciência e fortalecer sua identidade como criador da própria realidade. Você não é seus medos, não é seus atrasos, não é seus erros passados. Você é a decisão que toma a partir de agora. E toda decisão consciente enfraquece a sabotagem. Toda ação estruturada fortalece identidade. Toda identidade fortalecida altera a realidade. A transformação não acontece quando você se sente pronto. Acontece quando você decide crescer, mesmo com medo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.